Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Lucas e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 20. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 20 até o 26. Está escrito assim: Pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espiões que se fingiam justos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que o pudessem entregar ao poder e à autoridade do governador. Assim, os espiões lhe perguntaram: Mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto e que não mostras parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Ele percebeu a astúcia deles e lhes disse: Mostrem-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição que há nele? De César, responderam eles. Ele lhes disse: Portanto, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. Admirados com a sua resposta, ficaram em silêncio. Amados, veja que Jesus, ele nos ensina um princípio extraordinário aqui. Para nós desenvolvermos aquilo que Deus ministrou ao meu coração, o que eu quero compartilhar com os irmãos, eu vou voltar um pouquinho para nós entendermos como era a situação de Israel nesse momento aqui, nesse momento em que Jesus estava ali conversando com aqueles homens. Amados, Israel estava debaixo do domínio de Roma. E Israel vinha há centenas de anos sofrendo. Por quê? Porque sempre se desviava do caminho de Deus, sempre abandonava o amor genuíno a Deus e acabava se corrompendo. Quando nós vamos ver a história de Israel, um pouquinho antes, vamos trazer ali no tempo dos reis, né? Logo que Israel pede um rei a Deus, aí vem Saul se corrompe e Deus diz que não iria estabelecer o trono dele para sempre, entregaria para outro homem, entrega para Davi, e depois vem rei após rei e vem toda uma corrupção dentro da nação de Israel por abandonar a sua fidelidade a Deus, o seu amor para com Deus. E aí nós vemos Israel sendo submetido ao domínio de vários impérios. Israel foi submetido ao Império Babilônico, inclusive foi exilado na Babilônia. Israel foi submetido ao Império Medo-Persa, Israel foi submetido ao Império Grego, e nesse momento em que Jesus está ali falando com aqueles homens, Israel estava sujeito ao Império Romano. Então, tudo que o Império Romano decidia, tudo que Roma decidia em relação econômica, tributos, eles tinham que se sujeitar. E nós sabemos que naquele momento, naquela época ali, os fariseus, eles tentavam, os mestres da lei tentavam sempre entrar num acordo para que eles pudessem levar uma vida, vamos colocar aqui, entre aspas, em paz. Porque eles só faziam acordos que eram benéficos para eles, para os mestres da lei, para os líderes religiosos. Aquilo que fosse benéfico para a população em geral não era tão importante, desde que eles se saíssem privilegiados, então estava tudo certo, eles se entendiam com o governo romano. Então Israel estava o quê? Sujeito ao Império Romano. Vocês acham, amados, que Roma cobrava poucos impostos ou muitos impostos naquela época? Nós sabemos que eram muitos impostos. Então, quando esses homens chegaram na tentativa de armar uma cilada para Jesus, porque eles pensaram assim: bom, nós vamos perguntar para Jesus se é lícito pagar impostos a Roma. Se ele falar que é lícito pagar, que sim, que tem que pagar os impostos, nós vamos denunciar ele como um traidor da nação de Israel e da nossa religião. Porque ele está se voltando para Roma. E nós sabemos que naquela época, amados,
Os Césares, aqueles que eram os imperadores, eles se autodenominavam deuses, né? Eles queriam a adoração para si. Então, aqueles judeus chegaram ali armando uma cilada para Jesus. Bom, se ele falar que tem que pagar imposto, a gente declara ele como traidor da nação e traidor da nossa religião. Agora, se ele falar que nós não devemos pagar impostos, então nós vamos denunciá-lo para Roma como um rebelde. Por quê? Porque eles queriam matar Jesus a qualquer jeito, né? Eles estavam contra Jesus de qualquer maneira. E eles acharam que eles tinham pego Jesus. A ideia deles é: agora a gente armou a cilada correta e nós vamos conseguir pegar Jesus. Mas não conseguiram. Jesus olha para eles, vê a astúcia deles e aí pede uma moeda, né, um denário, uma moeda de prata da época. Me dá uma moeda. Aí eles mostram e ele pergunta: o que está inscrito aí nessa moeda? A imagem de César, né, do imperador daquela época. Aí Jesus diz: então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A palavra fala que aqueles homens, admirados com a sua resposta, ficaram em silêncio. Jesus calou aqueles homens, porque Jesus ali explicou para eles que era possível cumprir as duas responsabilidades ao mesmo tempo: servir a Deus e não ser rebelde contra a lei dos homens, desde que eles definissem corretamente as suas prioridades. Enquanto Israel estava sob o controle de Roma, eles deveriam pagar os tributos. Por quê? Porque funcionava assim. Mas era Deus que tinha o direito sobre a vida deles, sobre a alma deles, sobre a eternidade deles. Então, Jesus está mostrando aqui que era possível servir a Deus de todo o coração e ainda assim ter que pagar os impostos. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Amados, nós extraímos um princípio extraordinário para a aplicação da nossa vida diária. Nós vivemos num país, né, em que nós temos até uma frase muito conhecida: o jeitinho brasileiro. Né? O brasileiro é aquele que gosta de dar jeitinho para tudo. E, amados, quantas e quantas vezes nós vemos as pessoas se revoltando contra o governo, e ok, o governo pode ser corrupto, injusto, e nós sabemos que é. Nós sabemos que os grandes poderosos, eles lutam pelos seus próprios privilégios. Nós sabemos disso, amados, né? Não adianta nós falarmos: ah, não funciona bem assim. Funciona assim. Os grandes poderosos querem apenas os seus próprios privilégios. E aqui Jesus nos ensina, como igreja, que nós podemos e devemos servir a Deus de todo o nosso coração e não sermos anarquistas nesse mundo aqui. Por quê? Se Jesus falasse para aqueles judeus, naquele momento ali: não, vocês não devem pagar impostos, ia se tornar uma rebelião. A multidão ia falar: oh, então se nós não precisamos pagar impostos, vamos fazer uma rebelião. Se tornariam o quê? Anarquistas. Não foi para isso que Jesus veio. Não foi para isso que Jesus veio. E hoje nós, como igreja do Senhor, como filhos de Deus, nós precisamos entender isso, amados. É possível nós cumprirmos com as nossas responsabilidades nesse mundo aqui, sem ficar o tempo inteiro pensando: ah, mas a taxa tributária é muito alta, ah, mas aquilo que está sendo pedido é injusto. Nós não estamos falando aqui sobre ser justo ou não justo. Nós estamos falando sobre respeitarmos a lei e servirmos a Deus de todo o nosso coração. A nossa recompensa não vem de homens. A nossa recompensa vem do Senhor. A nossa recompensa vem de Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. Ah, amados, nós precisamos aplicar essa verdade, esse princípio em cada detalhe da nossa vida prática. Sabe quantas vezes nós, como filhos de Deus, tentamos o jeitinho brasileiro em todas as coisas? Seja no nosso trabalho, seja vai estacionar o carro, tenta um jeitinho brasileiro. Ah, não pode estacionar aqui, não, mas eu vou deixar aqui só um pouquinho, ninguém vai ver isso e aquilo. A gente sempre tenta o jeitinho brasileiro, sabe? Tenta o jeitinho brasileiro nas finanças, em tudo, em tudo. Porque, ah, Catiane, mas é injusto. O que esse governo faz é injusto.
Essa lei aqui, ela é injusta. Sim, você acha que era justo o Império Romano, como ele tratava aqueles que estavam sujeitos a ele? Você acha que era justo? Você acha que era um governo justo, o governo de Roma, na época de Jesus? É claro que não. Era completamente injusto. Tanto que nós vemos, quem se rebelasse contra era o que? Era morto. Amados, e Jesus vem e nos ensina que, ei, dê a César o que é de César, o que é desse mundo aqui. Pare de se preocupar, pare de se alinhar como se você pertencesse a esse mundo aqui. Amados, muitos cristãos têm se perdido na sua caminhada cristã porque não conseguem ver que nós não pertencemos a esse mundo aqui. Muitos cristãos se perdem na sua caminhada cristã por causa do jeitinho brasileiro, vamos colocar aqui os cristãos brasileiros, com o jeitinho brasileiro, se perdem na sua caminhada porque não entendem que não pertencem a esse mundo aqui e que a nossa recompensa não vem desse mundo aqui. A nossa recompensa vem de Deus. Tem um texto lá em Colossenses, deixa eu abrir minha Bíblia aqui, eu nem tinha preparado esse texto, mas o Senhor me lembrou agora e eu quero ler com os irmãos. Lá em Colossenses, no capítulo 3, deixa eu abrir aqui. Colossenses 3, o 23 e o 24, está escrito assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Amados, até quando nós fazemos as coisas corretas diante da lei dos homens, nós não estamos fazendo para os homens. Nós estamos fazendo para o Senhor, porque é Cristo Jesus que é o Senhor da nossa vida e a nossa recompensa vem dele. Amados, que eu e você nós possamos entender isso, que nós possamos compreender esse ensinamento de Jesus. O que ele explicou aqui, nós podemos viver nesse mundo caído, injusto, corrupto, servindo a Deus e sim, obedecendo ao que é necessário obedecer. Sabe, amados, quando nós vemos aqui quantas e quantas pessoas tentam dar o seu jeito nessa área que Jesus explicou aqui sobre tributação, quantas e quantas pessoas tentam dar o seu jeitinho para que não precisem pagar os impostos. Ah, Catiane, mas olhe, a taxa de tributação no Brasil está se tornando agora a mais alta do mundo. Pois é, mas se tem que pagar o imposto, paga. E deixa Deus, o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. E Ele nos retribui, Ele nos recompensa. Sabe, se você saiu, eu vou deixar meu carro aqui, não pode estacionar, mas eu vou deixar aqui só um pouquinho. Procura um lugar onde você pode estacionar. Não, ali não pode estacionar, mas eu vou deixar ali só... essa é a vaga de 15 minutos com o pisca-alerta ligado. Eu vou deixar aqui, eu vou ficar 1 hora, mas vou deixar meu carro ali com o pisca-alerta ligado como se eu ficasse 15 minutos. Porque às vezes não tem uma vaga e a pessoa não quer pagar um estacionamento. Não vou pagar, é muito caro, é isso e aquilo. Sabe, amados, quanto jeitinho brasileiro para as coisas que a gente insiste em dar como desculpas. E Jesus aqui está nos ensinando que nós precisamos parar de viver assim. Nós precisamos parar de viver assim. Ele está nos explicando, quando ele diz dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele está nos explicando que nós podemos sim cumprir com as duas responsabilidades, sem sermos prejudicados com isso. Sabe por que nós nunca seremos prejudicados, amados? Porque o nosso Senhor é Cristo Jesus. Muitas vezes nós vivemos como se o nosso senhorio fosse desse mundo aqui. Nós colocamos a nossa esperança em políticos, colocamos a nossa esperança em homens sábios, aquele que pode mudar o mundo. Não, amados. O nosso senhorio é Cristo Jesus e isso precisa ficar firmado no nosso coração. Sabe, a nossa recompensa, aquilo que vem para nós de bênçãos, não vem desse mundo aqui, vem de Deus. Deus é que é o nosso Senhor. Catiane, isso que você está falando aí é uma vida que não existe, isso é uma vida... Não, Catiane, nós estamos nesse mundo aqui, sabe como que é viver nesse mundo aqui?
Pois Jesus está nos explicando nessa passagem que é possível, sim, se sujeitar às leis. Aqui Jesus coloca claramente, né, a questão da tributação, que era uma forma em que Roma infligia o povo. Era tanta tributação que o povo acabava muitas vezes tendo falta, vivendo em miséria. Mas e por que estava vivendo daquele jeito? Exatamente porque não se voltava a Deus. Exatamente porque Israel foi cada vez indo de mal a pior, no sentido de ter que se sujeitar aos impérios, porque não se voltava para Deus, porque não voltava o seu coração a Deus. Insistia em viver na justiça própria. E quantos filhos de Deus cristãos estão vivendo do mesmo jeito, tentando viver na justiça própria, tentando fazer do seu jeito, da sua maneira, sem confiar em Deus, e acaba indo por um caminho terrível. Amados, que eu e você nós possamos entender a nossa vida como filhos de Deus. Nós não pertencemos a esse mundo aqui. A nossa recompensa vem do nosso Senhor. Quando nós fazemos tudo, como nós lemos no texto ali de Colossenses 3, 23 e 24. Quando nós fazemos tudo como se fosse ao Senhor, confiando que a nossa recompensa vem do Senhor, aí sim nós vivemos em paz, em tranquilidade e recebemos as recompensas do Senhor. Nós já passamos por esse texto aqui. Lembra quando Pedro pergunta para Jesus? Jesus está falando que para segui-lo tem que deixar tudo. Quem não deixar pai, mãe, filhos, sua própria vida por amor de mim não é digno de mim. E aí Pedro olha para Jesus e pergunta assim: olha, nós deixamos tudo, a nossa casa, a nossa família, estamos aqui te seguindo. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim: olha, aquele que deixa tudo em meu favor não tem do que se preocupar. Pode ter certeza que vai colher 100 vezes mais de casas, família, nessa era presente e na era futura vai herdar a vida eterna. Ou seja, Jesus está nos ensinando que vale a pena viver para o Senhor. Vale a pena tudo que nós fazermos como ao Senhor, até mesmo pagar os impostos, nós vamos pagar como se fosse ao Senhor. Até mesmo estacionar somente na vaga que nós podemos estacionar, nós vamos fazer como se fosse ao Senhor. Sabe, amados, coisas pequenas do nosso dia a dia, lá no trabalho. Ai, não tem ninguém vendo aqui. Ai, não vou fazer isso. Não, isso aí é injusto comigo. Não tá dentro do que foi estabelecido no meu contrato. Não é meu trabalho. Estão me pedindo para fazer. Não vou fazer. Sabe, se rebelando. Não, tudo que nós fizermos, que nós façamos como ao Senhor. E aí sim nós vamos receber a recompensa do Senhor. Amados, eu não estou falando aqui para nós sermos fantoche nas mãos das pessoas. Me entendam, eu não estou falando isso. Mas eu estou falando que nós precisamos nos posicionar nas coisas que nós sabemos que é o correto a fazer e nós insistimos em não fazer. Por quê? Porque queremos nos beneficiar com o erro. Essa é a questão. Essa é a questão. Quando nós simplesmente não fazemos o bem que deveríamos fazer, por quê? Porque ao fazermos o mal ou ao negligenciarmos e ficarmos ali sem fazer nada, nós acabamos sendo beneficiados. É nesse sentido que eu tô falando, amados. Quantas pessoas, por exemplo, eu quero assistir esse canal aqui desse streaming novo, mas tem que pagar, é caro, não vou pagar. Mas tem um site ali que libera gratuito. Um site pirata. Um site que não é real, um site que não é real, não, um site que não é justo, correto diante das leis dos homens. Por isso que tem tantos sites que pegam esse conteúdo que deve ser pago e eles colocam ali gratuito e eles acabam caindo, né? Opa, tá fechado agora esse site. E quantas pessoas fazem isso? Não, eu compro aquele aparelhinho ali, eu tenho todos os canais que eu posso ter, mas é algo que é ilegal, que não é correto diante da justiça dos homens. Mas também esse mundo aí é muito corrupto, tudo eles querem cobrar, tudo eles querem o nosso dinheiro, isso é injusto. Sabe, amados, nós temos desculpas para todas as coisas, quando o fazer errado nos beneficia.
Agora, quando não nos beneficia, daí nós gostamos de falar, né? Ah, não. Por quê? Porque daí não nos beneficia. É sobre isso, sabe, amados? É sobre um princípio de uma vida cristã que não tem nada a ver com esse mundo aqui, que é completamente diferente desse mundo aqui. Sabe, a prosperidade que nós ansiamos, ela não vem em nós sermos injustos. A prosperidade que nós ansiamos, ela vem em nós sermos corretos diante de Deus, em nós fazermos aquilo que nós sabemos que é certo. A irmã Karina tem uma frase que eu gosto, que eu peguei essa frase para mim, ela sempre diz: faz certo que dá certo. É uma frase tão simples e é isso mesmo, faz certo que dá certo. Mas nós insistimos muitas vezes em fazer o errado, por quê? Porque o errado vai nos beneficiar. Amados, que eu e você, nós possamos ter uma metanoia, uma mudança de mente. Chega de vivermos assim. Jesus, nesse ensino de hoje, ele nos mostra que é possível sim viver corretamente, com o coração em Deus e fazendo o que tem que ser feito nesse mundo aqui. É como eu mencionei antes, amados, não vamos ser fantoches das pessoas. Ah, então eu tenho que... as pessoas vão pisar em mim, vão fazer o que quiserem. Não é isso, não. É nós sabermos o que é correto fazer e não fazermos. Aí sim, a Bíblia já fala disso. Se você sabe que tem que fazer o bem e não faz, você comete pecado. Ou seja, nós não queremos viver assim. Nós não queremos chegar assim como Israel. Israel foi se afastando tanto de Deus, se afastando tanto do Senhor, que ele foi sendo sujeito a tantos impérios, a tantos governos que oprimiam eles. E muitas vezes nós vamos vivendo desse mesmo jeito, sendo oprimidos. Mas por quê? Porque o nosso coração vai se distanciando de Deus. E como que nós vamos nos distanciando de Deus? Achando que o ser justo é se levantar contra a lei, se levantar e daí fazer do nosso jeito. Não, é injusta essa taxa de tributação, então eu não vou pagar essa taxa de tributação. Oi? É injusto cobrar tão caro para se ter uma TV. Um exemplo aí, porque eu tenho visto muitos irmãos em Cristo com um monte de tipo de streaming, TV pirata, sei lá o que, eu fico um pouco perturbada, vamos dizer assim. Eu fico um pouco indignada com isso, que eu falo, meu Deus, como assim? Se não pode pagar, então não paga, não tem. Mas não faz o que é ilícito, não faz o que é incorreto. Mas é aquilo que eu mencionei, amados, é quando nos beneficia, daí a gente vai e começa a fazer. E não pensem que isso Deus não trata primeiro comigo, amados. Eu tô aqui falando por quê? Porque Deus vai tratando comigo. Deus primeiro vai colocando as coisas na minha vida. Ei, filha, olha aqui, isso aí não é correto fazer, não. Em coisas simples, amados, em coisas simples do dia a dia. E nós precisamos nos render a Deus. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E vamos confiar que a nossa recompensa vem do Senhor. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pela tua exortação. A minha oração é que o Senhor nos ajude a colocar em prática esse modelo de vida do reino de Deus. Que nós possamos entender que nós não estamos sujeitos simplesmente a esse mundo aqui, mas sim, o Senhor nos ensina que é possível cumprir as duas responsabilidades. Nós cumprirmos com as nossas responsabilidades enquanto vivemos aqui nesse mundo e vivermos de todo o coração rendidos ao Senhor. O Senhor nos ensina a fazermos todas as coisas como se fosse ao Senhor, crendo que a nossa recompensa vem do Senhor, porque é o Senhor quem lidera as nossas vidas. Ah, Pai, nos ajuda a vivermos assim, ajuda eu e os meus irmãos a entendermos esse modelo de vida de retidão, de justiça, de santidade. Em nome de Jesus, que nós não fiquemos vivendo como o mundo vive, fazendo as coisas apenas pensando no benefício próprio. Ah, Pai, nós não queremos viver assim. Nós queremos viver de uma forma correta, em tudo na nossa vida, para que a nossa vida glorifique ao Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos fortalece, ilumina os olhos do nosso coração, nos dá capacitação, força, sabedoria, discernimento, porque nós queremos colocar em prática essa vida justa, reta e santa todos os dias da nossa vida. Nos ajuda nisso, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida.
Um grande abraço e até segunda-feira.